Estudos para concurso português sobre flexão nominal e verbal para IBGE, né? Final. Flexão nominal, o que, que é isso? Existem a flexão de número, flexão de palavras simples. Daí depois tem a flexão de com metafônia singular o e plural o, sem metafônia singular de o e plural o, palavras compostas, flexão de gênero, de flexão de grau e grau adjetivo. Grau do adjetivo. Termina com isso. Vamos lá. Flexão nominal. A flexão do número flexão do número. Os nomes substantivo, adjetivo, etc., do modo geral, admitem a flexão do número, singular e plural. Animais vira animais. Animal vira animais. Palavras simples. Na maioria das vezes, acrescenta-se o S, ponte, pontes, bonito, bonitos. Palavras terminadas em R ou Z, acrescenta-se is. Tereteris, avestruz, avestruzes. Observação pronome qualquer. Faz o plural no meio quaisquer. A palavra oxítonas terminadas em S, acrescenta-se is. Exemplo, ananás, anamases. Observação: as paráxenas para proparoxítonas são variáveis. Exemplo, o pires, os pires, ônibus, os ônibus. Palavras terminadas com IL. Átono trocam IL por EIs. Exemplo, fóssil e fósseis. O tônico trocam L por S. Exemplo, funil, funis. Palavras terminadas em EL. Átono, plural, EIs, ES. Nível, níveis. Tônico, plural, em EIs. Carretel vira carretéis. Palavras terminadas em X são invariáveis. O clímax vira os clímax, não muda. A palavra cuja sílaba tônica avança, de júnior vira juniores. De caráter vira caracteres, vira es com isso, entende? Observação: a palavra de caracteres é plural tanto de caráter quanto de caracteres. Palavras terminadas em ão, ãos, ãos e ões fazem o plural, por isso, veja alguns muito importantes. Em ões, de balões vira corações, grilhões, melões e gaviões. E em ãos vira pagãos, cristãos, cidadãos, bençãos e órgãos. Observação: os paroxítonos, como os dois últimos, sempre fazem plural em ãos. Em ães, o de escrivães, de exemplo, escrivães, tabeliães, capelães, capitães, alemães. E no ões e ãos vira corrimões, corrimãos, verões, verãos, anões, anãos. Interessante esse último aqui. Vou marcar ele com marca-texto. O plural do diminutivo a letra Z. Plural do diminutivo com a letra Z. Coloca-se a palavra no plural, corta-se o S e acrescenta-se zinhos ou zinhas. Exemplo, coraçãozinho vira corações, corações, coraçãozinhos. Azulzinha vira azuis, vira azul, vira azuizinhas. Plural com metafonia. Ode para o para o. Algumas palavras, quando vão em plural, abrem o timbre da vogal e outras não. Veja a seguir. Com metafonia singular do o para e plural o. Coro vira coros. Corvo vira corvos. Destroço vira destroços. Forno vira fornos. Fosso vira fossos. Poço vira poços. Rogo vira rogos. Sem metafonia singular ou vira plural ou... Interessante, mas não entendi. Adorno vira adornos, bolso vira bolsos, endosso vira endossos, esgoto vira esgotos, só coloca um S, né? Estojo vira estojos e gostos vira gostos. 11. Casos especiais dessa concordância, né? De palavras simples. Casos especiais. Aval vira avales e avais. Cal vira cális ou cais. Cos vira coses ou cos. Fel vira felis e fez.
e mal vira e consul vira males e consulis. Agora, esse foi a última regra das palavras simples da flexão nominal. Agora, a flexão das palavras compostas. Quanto à variação de palavras compostas, a variação dos elementos, neste caso, os compostos são formados por substantivos mais palavras variáveis, o adjetivo, substantivo, numeral e pronome. Exemplo: amor perfeito, amores perfeitos. Couve-flor, couves-flores. Segunda-feira, segundas-feiras. Interessante que os dois palavras estão com S, né? Da variação do primeiro elemento, neste caso, quando há preposição de composto, mesmo que oculto. Exemplo: pé de moleque, pés de moleque. Cavalo vapor, cavalos vapor. Ou seja, nesse aqui são as duas palavras, nesse aqui é só a primeira vira, que é vira no plural, né? Interessante. Deixa eu tentar descobrir de novo. Variação de dois elementos. Nesse caso, os compostos são formados por substantivo mais palavra variável. O adjetivo, substantivo, treco. Por substantivo e palavra variável. Amor perfeito. E no segundo, seu primeiro elemento, neste caso, quando a proposição no composto, mesmo que oculto. Cavalos, vapor, cavalo, vapor, cavalos a vapor. Entendi. Quando o treco é substantivo, só as duas vão lá, porque é como se fossem duas pessoas, palavras diferentes, juntas. Mas no treco preposição, não funciona isso. No pré-preposição é só a preposição que é transformada no plural. Preposição. A palavra também irá variar quando o segundo substantivo determina o primeiro, fim ou semelhança. Exemplo: banana maçã, bananas maçã, semelhante e maçã. Navio escola, navios escola. Afinal de é a escola. Observações: alguns autores admitem a flexão de uma situação polêmica. Exemplo: mangas espada, preferível a mangas espadas. Ou mangas espadas que pode ser também. Interessante. Quando apenas o último elemento varia é quando os elementos são adjetivos. Exemplo: hispano-americano, hispano-americanos. Observação: a exceção de surdo-mudo em que os dois subjetivos flexionam-se em surdos mudos. Nos compostos em que aparecem os adjetivos grão, grão-bel. Exemplo: grão-duque, grão-duques e grão-cruz, grão-cruzes. Eu vou marcar essas coisinhas aqui. São bonitinhos. Quando o composto é formado por verbo ou qualquer elemento invariável, o advérbio, interjeição, prefixo "-se", mais substantivo ou adjetivo. Exemplo: arranha-céu, arranha-céus. Sempre viva, sempre vivas. Super-homem, super-homens. Quando os elementos são respondidos em onomatopeicos. Bom, basicamente, quando tem um cara invariável, só um desses carinhas vira, que é o segundo. Quando os elementos são repetidos ou onomatopeicos, representam sons. Reco-reco, reco-recos. Pingue, ping-pong, ping-pongues. Bem-te-vi, bem-te-vis. Interessante. Ai, 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 ai. Observação. Como se vê pelo segundo exemplo, pode haver alguma alteração nos elementos, ou seja, não serem iguais. Se forem verbos repetidos, admite-se também pôr os dois no plural. Exemplo: pisca-pisca, piscas, piscas. Ou pisca-piscas. Dois verbos iguais, entendeu? Quando nenhum elemento varia, quando há verbo mais palavra invariável. Exemplo: o cola tudo, os cola tudo. Quando há dois verbos em sentido oposto. Exemplo: perde ganha ou perde ganha. Os perde ganha. Nas frases substantivas, as frases que se transformam em substantivos, a maioria vai com os outros, os maiores vai com os outros. Observações: são invariáveis arco-íris, louva a Deus, sem vergonha, sem teto e sem terra. Exemplo: sem terras apreciavam os arco-íris. Há de ser mais de um plural. Pai nosso, pais nossos, ou pai nossos. Padre nosso vira padre nossos ou padre nossos. Terra nova vira terras novas ou terra novas.
Salvo-conduto vira salvos-condutos ou salvo-condutos. E checkmate vira checkmates ou checkmate. Casos especiais, palavras em que se encaixam nas regras, não se encaixam em regras. O bem me quer, o bem me queres. O João ou ninguém, os Joões ninguém. Os lugar-tenente, os lugar-tenentes. O mapa mundi, os mapas mundi. Assim termina essa coisa de flexões de palavras compostas estranhas, né? Palavras combinadas contra si. O próximo conteúdo é sobre flexão de gênero, ou seja, a e o feminino masculino. Os substantivos e as palavras que o acompanham na frase admitem a flexão do gênero masculino e feminino. Exemplo: meu amigo diretor recebeu o primeiro salário. Minha amiga diretora recebeu a primeira prestação. A flexão do feminino pode ocorrer nas duas maneiras, como a troca o de ou e por a. Exemplo: lobo vira loba, mestre vira mestre. Ou para a e para o a. Por meio das diferentes sufixos nominais de gênero, muitas vezes essa com alteração radical, veja alguns femininos importantes. Ateu, ateia. Isso aqui é interessante. Bispo, episcopei, pisa. Conde, condessa. Duque, duquesa. Frade, freira. Ilheu, ilhoa. Judeu, judia. Marajá, marangi, marani. Monge, monja. Pigmeu, pigmeia. Alguns substantivos são uniformes quanto ao gênero, ou seja, possuem uma única forma para o masculino, e feminino, e podem ser divididos em sobrecomuns, admitem apenas um artigo, podendo designar os dois sexos. Exemplo: a pessoa cônjuge e a testemunha, comuns de dois gêneros, admitem os dois artigos, podendo então ser masculinos ou femininos. Exemplo: o estudante, a estudante, o cientista, a cientista, o patriota, a patriota. Epicernos admitem apenas um artigo designado aos animais. Exemplos: jacaré, a cobra, o polvo, o jacaré. Observações feminino do elefante, elefanta e não elefoa. Interessante. Quer dizer, para mim, eu nunca pensaria em elefoa, né? Mas engraçado. Aliás, é corretos, mas designa apenas como mais uma espécie de elefanta. Mamão, para alguns gramáticos, deve ser considerado como um epiceno. É algo discutível. E observação: há substantivos de gênero duvidoso que as pessoas costumam trocar. Veja alguns que convém gravar. Uns quer dizer os caras masculinos e femininos. Assim: champanhe, aguardante, dó, alface, eclipse, cal, feminicida, cataplasma, grama, peso, grafite, milhar, líbido, plasma, omoplata, soprano, musé, suéter, preia e telefonema. Todas essas coisas têm uma dificuldade para flexioná-las. Coisa acabando. Existem substantivos que admitem os dois gêneros, diabetes ou diabetes, laringe, uso capião, etc. Sobre a flexão do grau, por razões meramente didáticas, incluo aqui o grau entre os processos de flexão. O grau do substantivo, o normal ou positivo, sem nenhuma alteração. Exemplo: chapéus. O grau aumentativo, o grau sintático de chapelão, o grau analítico, que é chapéu grande, chapéu enorme, o grau diminutivo, que é na sintético vira chapéuzinho, no analítico vira chapéu pequeno, ou chapéu reduzido. Exemplação: observação: um grau é sintético quando formado por sufixo analítico por meio de outras palavras. Próxima: flexão de grau de adjetivo. O grau de adjetivo tem um normal ou positivo, que é exemplo: João é forte, e tem o grau de adjetivo comparativo, que exemplos são da superioridade, de inferioridade, de igualdade. O de superioridade, o exemplo é: João é mais forte que André, ou de que. De inferioridade é: João é menos forte que André, ou de que. E da igualdade: João é tão forte quanto André. Mais, menos, então, entendeu? Mais, menos, então. Tá. Daí o grupo adjetivo superlativo é o absoluto, sintético ou analítico. O sintético é: João é fortíssimo, e analítico: João é muito forte, bastante forte, forte demais, etc. Depois tem o superlativo relativo, que é de superioridade ou de inferioridade, que é o exemplo: o João é o mais forte da turma, João é o menos forte da turma. Relativo à turma, entendeu? Ele é forte relativo à turma. Observações: o grau superlativo absoluto corresponde a um aumento de adjetivo e pode ser expresso por um sufixo: íssimo, errimo ou imo.
ou em uma palavra de apoio como muito, bastante, demasiadamente, enorme, etc. As palavras maior, menor, melhor e pior constituem sempre grau de superioridade. Exemplo, o carro é o menor que o ônibus. Menor, mais pequeno é igual a mais pequeno, comparativo de superioridade. Ele é o pior do grupo. Pior é igual a mais mal, igual a superlativo relativo à superioridade. Alguns superlativos absolutos sintéticos também podem apresentar dúvidas. Acre, acérrimo. Outro dúvida é amargo, amaríssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiquíssimo, cruel, crudelíssimo, doce, dulcíssimo, fácil, facílimo, feroz, ferocíssimo, fiel, fidelíssimo, geral, generalíssimo, humilde, humilde, humilimo, humilimo, magro, macerrimo, negro, miniguerrimo, pobre, paupérrimo, sagrado, sacratíssimo, sério, seríssimo, soberbo, suberdíssimo. E agora, para terminar, umas três questões. Com base nas regras de flexão nominal e flexão verbal, e com a base no aspecto semântico, o sentido das palavras e de interpretação das enunciados de acordo com o contexto, observe o seguinte excerto. Eu nunca me esqueci da história daquela outra menina. A ponte alternativa em que todas as palavras desse excerto foram corretamente flexionadas apenas em número, de acordo com o contexto. Apenas em número, né? Nós nunca nos esqueceremos das histórias daquelas outras meninas. Olha aqui, falta das histórias. Tá errado. Nós nunca nos esquecemos das histórias daquelas outras meninas. Nós nunca nos esquecemos das histórias daquelas outras meninas. É esqueceremos e não esquecemos. Nós nunca nos esquecíamos da história daquelas outras meninas. Esse aqui está escrito da, errado. Nós nunca nos esquecemos das histórias daquela outra menina. Parece que é o B mesmo. Assinalar o par de vocábulos que formam um plural, como órfão e matabu, respectivamente. Daí, de novo, esse aqui é um mata-burro, já que ele é uma junção de duas palavras, então vira matas-burros. Matas-burros, matas-burros. E o órfão vira órfãos. Órfãos. Então, guarda-roupa não, abaixo assinado não, beija-flor não, sexta-feira, isso. E tabelião, tabeliões, tá certo. Esse aqui é o D. A ponte alternativa em que haja erro de quantia flexão de nome do composto. Vice-presidentes, amores perfeitos. Que haja flexão. Não quero ver isso. Daí as respostas. Daí olhando o gabarito, as palavras-chave virão. Um B, 2A. Um B, a primeira eu acertei. E o terceiro e o segundo eu errei. Era o A. Era o cristão e guarda-roupas, né? Daqueles outras meninas. Nós nunca esquecemos das histórias daquelas outras meninas. O terceiro era o quê? E. E o quarto era o quê? D. Bom, esse aqui assim termina o básico de flexão. Quer dizer, nominal, né? Flexão nominal.